Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui falar com vocês através de um vídeo, porque vai ser a maioria dos nossos encontros dessa forma. Então, para quem não me conhece, sou Carla Santos, sou artesã, né, professora de artesanato, marketing digital, vendas, educação financeira e pode vir que a gente estuda e faz o trabalho. Então, antes de tudo, a Carla é uma pessoa brasiliense, tá? Filho de cariocas que vieram para Brasília. Então, eu tenho uma questão de, né, um pezinho lá no oeste, mas um pé muito importante lá na Bahia, por parte dos meus avós. Então, começa toda a minha história pela minha ancestralidade, né? Que é interessante a gente falar sobre isso. Quem foi que me criou? Quem é a família, né? Da onde veio? Então, minha bisavó indígena, era tecelã, ela fazia aquelas redes, aquelas tapeçarias. Depois veio a geração com a minha avó, mãe da minha mãe, fazendo bastante trabalhos também, tipo com tear, tá? Era uma espécie de tear, de prego, e ela fazia alguns trabalhos lindos e muito parecido, inclusive, até com o macramê. Eu não sei o nome dessa técnica, eu vou achar esse paninho e depois eu vou mostrar para vocês quando a gente tiver oportunidade de se encontrar, para a gente mostrar os nossos trabalhos. E minha mãe, né? Minha mãe é crocheteira, então eu ficava ali do lado dela olhando e vinham os trabalhos. Então, nesses trabalhos que vinham, eu ajudava ela a fazer. Então, com 7 anos, eu realmente já eu vendia peças de crochê com ela. Claro que não é, talvez não fosse o melhor crochê do mundo, tivesse erros, mas minha mãe era uma pessoa extremamente exigente para ter erro. O crochê com erro, ela fazia a gente desmanchar até onde tinha. Se estava lá no início, acabou. Era aquele crochê desmanchado. E o que que acontece agora? Há um bom tempo eu dou aula, né? Só que eu nunca fiz esse registro de aula ou para algumas pessoas, ou para canhoto, ou para pessoa com muita dificuldade de pegar na agulha, de não saber se a linha vai para a direita, para a esquerda, se a agulha bate aonde. Então, eu já tinha feito muito trabalho. Eu trabalho também com o feltro, né? E o bordado livre. Eu fazia algumas coisas em bordado livre, fazia algumas coisas de bordado ponto cruz e vagonite, né? Com o tempo, eu fui verificando o que cabia mais para eu fazer. Já fiz pintura em tecido, vela, bijuteria, um monte de coisa assim que eu era artesanato, né? Então, decopagem, assim, realmente tem um currículo que eu gostava de estar colocando essas peças na melhor maneira possível. Então, quando veio o artesanato para minha vida, né, muito nova, eu queria incrementar alguma coisa. E nessa jornada, ao longo do tempo, eu tive sempre uma vontade de ter um espaço onde eu pudesse reunir essas pessoas que estavam ali ou aprendendo ou para conversar, a maioria donas de casa, e esse sonho ele é muito baseado na história da minha mãe. Essa história, né, dela ali conversando com outras pessoas, fazendo crochê, olhando na revista, uma ensinando para a outra, e ela tem um ponto muito interessante. Depois eu falo para vocês como minha mãe aprendeu o crochê, mesmo sendo uma pessoa que não sabia ler e escrever, né? Então, eu olhando tudo isso, eu conseguia já tirar de gráfico e fazer tudo isso. E esse projeto, ao longo de 2014, 2012, na verdade, eu tive uma transformação na minha vida. Em 2014, eu tive a bênção de ter o meu terceiro filho. E depois veio, assim, alguma coisa que eu estava dentro de casa, precisava reunir algumas coisas. E algo interessante aconteceu comigo, tá? Eu tive uma complicação muito séria em 2012, UTI, coma, e foi bem complicado. E eu perdi um pouco essa mobilidade das mãos pelo sentido que eu tive. Então, eu precisei retreinar. O crochê ficava muito mais difícil para eu pegar. Então, eu comecei com o feltro, que era algo mais interessante, porque eu conseguia unir. Meus pontos ainda não saíram perfeitos. E com o tempo, lógico,
a prática vai fazendo vocês melhorar a cada dia. Então, consegui fazer vários pontinhos. Então, voltei pro crochê, porque antigamente eu fazia muita coisa em crochê, mas eu não fazia assim, tapete, nada não. Eu fazia toalha de mesa, era praticamente enxoval. A barra dos panos de prato, a barra de toalha, os panos dos centros de mesa, os longos, compridos, vestuário, eu já tinha feito casaquinho para bebê, sapatinho, blusas, geralmente vocês me veem com blusas, né, de crochê, e eu gosto muito de uma técnica porque ela é uma técnica que onde eu faço um pouquinho dela e vou juntando, tá? Essa técnica vocês já viram, é o square, né, que é o quadradinho da vovó, e ele veio aí em alguns cursos que eu ofereci, tá? Dentro dessa Carla que vocês conhecem como professora ou como pessoa que vocês conhecem no Instagram ou até pessoalmente, eu tenho um instituto, né, de artesanato e empreendedorismo, que é justamente reunir, tá? Ter o autocuidado, é a conversa, é a roda de conversa. Então, nós fizemos esse trabalho durante um bom tempo. E esse trabalho agora tá parado, porque eu preciso de um ponto fixo para eu poder colocar o instituto. Vai ficar em segundo plano, entre aspas, né? O segundo plano, as ações do Instituto, porque ele está sendo remodelado de uma forma bem interessante também. Porque ele tem que falar o que eu sinto quando eu criei, é o meu filho, é o meu bebê, e eu tenho que cuidar dele com mais carinho, mais cuidado e mais atenção. Isso é bem importante. Depois, né, quando a gente começou lá as primeiras aulas, abrir as portas para a comunidade, eu queria muito passar algumas ideias. Eu queria fazer o crochê e até então o feltro, né? E veio uma pessoa muito especial que me ajudou até melhor a melhorar o meu bordado livre, mais pontos, mais firmeza na mão, porque eu precisava dessa firmeza. E até então não tinha falado isso para muitas pessoas, não, né? Então eu fiquei com essa. Até minha escrita mudou. Mas tudo bem, estou aqui, estou ótima e é o importante. E o que eu venho mostrar aqui para vocês? Eu quero fazer um projeto que comece com os quadradinhos. Então, eu comecei lá fazendo os quadradinhos. Eu lembro que no primeiro dia eu tive 2 alunas, né? E depois eu tive outras alunas, formei turmas de quadradinhos. Uma primeira turma que eu formei com uma certificação, que era de um projeto que eu participei, a aluna não tinha pego numa agulha, tá? Não sabia para onde ia a linha e não sabia. Então, foi aquele crochê treinado, aquele crochê com paciência mesmo e dedicado. Ela saiu do curso, eu lembro, foi em novembro essa turma, e em dezembro ela iria viajar para a praia, passar o Réveillon. Ela fez para ela uma saída de praia. Me surpreendeu, porque eu ensinei ela a ler gráfica, ensinei a olhar no YouTube, ensinei a ela a ver, contar ponto, tudo, né, numa aula que foi bem, bem interessante. Então, elas ficaram até hoje, eu acho que ela tá aqui nesse grupo, né? Eu vejo, não vou lembrar nome, tenho esse problema, eu não lembro de todos os alunos, mas outras que ainda estão persistindo, estão insistindo. Então, eu estou fazendo esse vídeo para justamente chamar e convidar vocês para esse grande encontro de pessoas que querem começar, as que sabem começar, mas de uma forma, não aquela forma rígida. Se você não vier, não vai ter ponto. Eu não vou vender curso aqui no final, pode ficar tranquilo. É uma coisa, uma questão do bem-estar. É um jeito que eu me encontrei de me aproximar das pessoas para falar do artesanato, para a gente conversar, para a gente pegar uma linha e uma agulha. Deixa eu pegar uma linha, uma agulha aqui e ver o que eu tô aprontando aqui. Né? Então, a gente pegar uma linha, uma agulha e começar a dar dicas, a gente fazer um projeto juntos. Né? Eu tenho um projeto que é muito interessante, que eu faço um colar só com correntinhas, tá? É só a correntinha esse colar, né? Onde eu transformo, né? O fio, ele fica, ó, 3 vezes é um fio que ficava um fio mais fino, que eu posso estar colocando a linha Cleia, e eu transformo esse fio
né? Num cordão, num colar de várias voltas, tá? Ele fica bem bonito depois que ele ficar pronto, um colar de várias voltas. E a gente vai conversar em vídeo, vendo todo mundo. A intenção desse grupo não é só ficar online, porque eu sei que a gente precisa, e vocês também, de estar em contato com a professora, né? É o pegar da agulha. Então a gente vai fazer algumas coisas, porque realmente meu tempo ele tá bem puxado, então eu vou deixar gravado e volto com vocês para a gente fazer esse vídeo em algum momento, num ao vivo, vai ser como se fosse uma mentoria, vamos conversar, tirar as dúvidas. Ah, vamos falar de preço hoje? Vamos falar de uma outra coisa? Vamos falar de fazer um doce? Vamos falar de comer um bolo? Gente, está chegando o Natal, quais as novidades do Natal? O que que tem para o mercado para o Natal? Qual é a tendência? Quais são as cores? O que que a gente pode fazer de ideia? Professora, eu não gosto de crochê. O que que a gente pode fazer? De repente a gente encontra alguma arte que você goste, que eu consiga fazer, que a gente fazer juntas, né? No feltro, mas que a gente conviva, que a gente converse, que seja um espaço de conversa e interação. Só que não vai ficar só na tela. Esse espaço ele vai se unir até a outros grupos, outros projetos que tem pessoas ali, que eu conheço de outros projetos que têm oportunidade de eventos e vai ter o evento da gente. Então, quando eu ensinei agora celular do zero, né? Não sei se vocês estão sabendo, é o que é o celular sem medo, né? Celular do zero não, celular sem medo. Eu ensino a mexer nos botões, ensino a você configurar seu celular, tirar selfie, fazer figurinha, criar cartão, estar conectado com a internet e usar o celular da melhor maneira possível, tá? Eu padei uma matéria que é o sistema do governo que no domingo, nos feriados, tem o Vai de Graça, né? O aplicativo Vai de Graça. Então, a gente vai verificar um dia de domingo, tá? Pra gente ir de graça para algum lugar. E eu já tenho alguns lugares, tá? Em mente, que eu até dou no curso, falo sobre ele, desse lugar. E aí, esse Vai de Graça, a gente vai levar uma leva suco, outra leva bolo, outra leva, né? A gente vai fazer um piquenique, vai levar as nossas cangas ou colchas ou toalhas. A gente vai sentar de uma posição confortável, num horário confortável, vai beber bastante líquido, né? Para não ter problema. Perto de banheiro, perto onde vai ter água filtrada já, tudo gratuito também. Pra gente sentar, conversar, fazer crochê juntas, é um estilo de um piquenique que já existe em outros lugares. Esse projeto não é novo, tá? Não tô, simplesmente tô querendo trazer para a gente poder reunir. Então, eu tenho muita gente que eu conheço de vários lugares de Brasília. Pode, às vezes, estar juntas? Ok. Não pode estar aqui nesses vídeos para a gente conversar. Então, a gente vai fazer, eu vou botar depois, né? Eu acho que eu já coloquei mais ou menos o vídeo, a gente vai fazer uma blusa de square. Quem me conhece já sabe, né, que eu tenho alguma questão de umas blusas, tá? É mais ou menos, deixa eu até colocar mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos, tá, meninas? Vai ficar mais ou menos uma blusa bem legal, um casaco bem interessante pra gente poder fazer de uma forma simples. Vai saber costurar, vai saber inicializar, vai usar várias cores. Tem restinhos de linha? Aproveitamos todos os restinhos de linha, tá? Agulhas, temos agulha. A pessoa não tem material nenhum. Eu indico aqui o Arte em Linhas Armarinho, que é aqui na CSE 3, aqui na Vila Dimas, em Taguatinga Sul, que é a Carla, tá? Uma super parceira. Lá eu compro linha, agulha com ela. Essa agulha da Círculo emborrachada é um outro jeito de agulha, mas tem N tipos de agulha, tá? Eu sempre tenho mais agulhas, minhas alunas emprestam agulha. Restos de linha. Olha só que interessante esse square, tá? Olha que interessante, olha que bonito ele, né? Diferente. É um quadradinho desse aqui, né? Então, olha o que tá transformando. Então, a gente vou mostrar várias técnicas para vocês e a gente vai se reunir, né? Nesse Vai de Graça, a gente vai, olha, vamos sair, vamos conversar. Só não quero fazer crochê, não, quero só papear.
quero estar junto, quero, ok, vamos fazer, a gente vai conseguir estar junto e tudo direitinho. Não sei quantas vezes no mês eu vou dar conta de fazer isso, porque às vezes no fim de semana eu trabalho em casa ou algum outro trabalho extra ajudando algumas pessoas e tem que a minha família também, né? Não posso deixar. Então a gente pode estar se reunindo, aquele papo que é o chazinho da tarde. Olha, eu quero, né, enquanto eu tô aqui tricotando, o que que eu preciso, ou crochetando, na verdade, né? O que que eu preciso? É uma tesoura, né? A agulha, né? Qual a melhor agulha? Onde eu compro a agulha? Quais as linhas, né? Linhas, vários fios de várias formas. Então, o que a gente tiver, isso aqui é um fio de malha, uma correntinha que eu fiz num fio de malha, tá? E só que eu ainda não terminei, era pra fazer ó, tá bem grande, né? Ó, então eu enrolo sempre e tenho um lindo colar, ó, um colar rosa, outubro rosa, tá? E a gente vai conversando, vai ser uma forma terapêutica, vai trazer música pro ambiente, vai ter momentos assim que a gente vai querer ficar em silêncio só contando ponto e vai contar ponto em vídeo. Eu gostaria muito que vocês é, interagissem para esse projeto fazer valer a pena. Ele vai ficar disponível somente para um grupo fechado, eu não vou abrir ainda, tá? Porque é um experimento que eu vou fazer dentro desse projeto. E depois a gente parte para o mundo com esse projeto, tá? No Instagram. Então não precisa se preocupar. Professora, a senhora tá gravando aqui, eu só de camisola, com a roupa tá furada, tô sem maquiagem, meu cabelo, ó, eu não tô de maquiagem, só de batom. Batom não deixa, os cabelos tá aqui, ó, eu só fiz um coque, mas eu quero que vocês, para passar coisas de autoestima, primeiro, né, que é o melhor horário, a gente precisa entender esse dia e horário que eu vou estar ao vivo com vocês e o horário de gravação. Qual o melhor dia e horário? Esse horário, assim, a partir desse horário, à noite, geralmente na minha casa tem um pouco mais de sossego, como hoje, não estão ouvindo, né? Tem, meus 3 filhos estão aqui, tem 2 cachorros, tem um gato, daqui a pouco é tudo, né? Amiguinho que chega, tudo direitinho e tá tudo bem. Então, eu gostaria de ver com vocês para a gente começar a marcar. Eu vou colocar uma tabela de horários para que não interfira nos outros compromissos também que eu tenho. E que fique melhor para vocês, tá? E depois a gente conversando em grupo, como é que vai ser essa transmissão quando eu for fazer a videochamada? A gente vai fazer pelo Meet, Google Meet, porque todo mundo já tem o Google, geralmente já tem o Google, né? Já está instalado ali o Google no celular e ele faz essa interação e a gente consegue ver uma rostinho da outra, não só eu ficar falando, sem ver vocês, que é a intenção, tá bom? Então, esse projeto, ele tem um nome, que eu ainda estou terminando de desenhar, vou colocar ele em ação em breve, vou tentar verificar questões de material, tá? Também, eu tenho algum material aqui que eu posso ceder dentro desses encontros, tá faltando linha, mas comece com o que tem. Eu sempre falo isso e eu ouvi isso há muito tempo atrás. Eu não teria dado o primeiro passo se eu ficasse preocupado com o melhor lugar. Eu não tô no melhor lugar, não tenho mais meu ateliê. Eu tinha um cantelier, que era um canto da mesa, que quando chegava na hora do almoço tinha que tirar tudo e colocar. E depois meu marido arrumou o espaço, ok? E esse espaço está precisando ser. Eu comecei a organizar, comecei a gravar, mas veio um trabalho de. Que eu moro num prédio e veio como é que fala? Lixar e arrumar, enfim. Tem poeira para tudo quanto é lado. Então, eu não tô com as minhas coisas tudo amontoada de novo no meu cantinho, fazendo as coisas. E eu fiquei aguardando que esse melhor lugar ficasse ok. Eu entrei lá, comecei a arrumar também. O clima não ajudou, eu tava tossindo muito essas 2 semanas. Ainda tô tossindo, mas bem pouquinho. Então, tinha muita poeira. Eu preciso fazer um faxinão para poder tirar material, verificar o que tenho e tudo direitinho. E outra coisa que eu fiz aqui, ó. E, gente, vai ficar longo esse vídeo, mas aguardem um pouquinho. É uma novelinha. Eu que fiz
a minha primeira necessaire, tá? Fiz um curso, olha, toda forradinha por dentro, tá? Te mete, gente, te mete, ó, forrada, tá? Todo de patchwork. Eu nem tirei as marquinhas do giz daqui, com zíper, argolinha, tudo bonitinho. E a gente fazer, né? Às vezes aproveita um retalho de um pano, vamos aproveitar os retalhos, vamos fazer bicos nos retalhinhos para poder fazer alguma coisa, que é um trabalho que minha mãe fazia, né? Depois eu vou mostrar, ter a oportunidade de mostrar esse material, só que agora não tem como eu pegar nada. Lá dentro não tem como pegar nada. Eu vou precisar botar uma máscara, tirar tudo, de tudo, resolver tudo. Vou ensacar, embora esteja ensacado, né? Tudo, eu deixei tudo dentro do saco, tudo dentro de caixa. Por cima tem poeira. Então, onde eu bato tem poeira. Eu preciso resolver isso tudo, tirar tudo dentro desse quarto. Tomara que seja logo mês que vem, para eu ver o que eu posso ter de material. Miçanga, a gente pode fazer crochê com miçanga, pode fazer crochê com costura, pode fazer com retalho de tecido, pode fazer crochê com feltro, pode fazer, que é uma técnica que eu criei aí há um tempo, baseado numa coisa que minha mãe fazia. A gente pode fazer crochê com saco para reaproveitamento de material, então tem muita história. E é sobre isso que eu gostaria de deixar esse vídeo, tá gravado aqui para vocês, e depois eu vou colocar ele num canal para vocês verem de novo. Vai ficar longo aqui porque eu vou mandar para vocês no WhatsApp, mas depois eu edito melhor e coloco ele, vai ficar numa plataforma, eu acho que eu vou colocar lá no YouTube, que fica melhor, e depois eu abro. Então, é sobre isso. Muito obrigada se vocês conseguiram ouvir essa história longa